Olá, bom dia a todas e todos. Eu estou aqui com a minha queridíssima amiga Suzane Bartlewski. A Suzane é uma educadora, trabalhou muito tempo é uma arquiteta que foi para pedagogia para a Escola Waldorf e veio aqui contar para a gente a experiência dela, um pouco da experiência dela, dividir aqui com a gente. Bom dia, Suzane, tudo bem? Bom dia, Fábio. Tudo bem? Suzane, eu queria que você contasse para a gente, cara, vamos começar falando um pouquinho da sua história, como que foi essa coisa de arquiteta que resolveu ser educadora? Como que foi esse processo, essa transição? Então, eu estava recém-formada e o mercado estava muito difícil também Uhum, para arquitetura. E eu conheci o pai das minhas filhas e logo fiquei grávida e descobri que eu nada sabia sobre crianças. uhum, Coisa nenhuma. Então eu fiquei assustada e resolvi estudar, né? uhum, Então eu fiz o magistério uhum, e mais tarde eu fiz pedagogia também. E resolvi embarcar nessa carreira e há mais de 30 anos já sou agora educadora, sempre focando muito na arte-educação também, né? E a arquitetura, ela me deu uma visão muito global, muito geral, sobre o ser humano, né? Sobre a uhum, construção do externo, do ambiente externo, e então eu desenvolvi a construção do ambiente interno da pessoa humana, uhum. né? Que a criança, muitas vezes a gente esquece que a criança é uma pessoa, um ser humano Aham. que ainda não cresceu, né? Ah, legal. E como que surgiu o Waldorf? De onde você descobriu o Waldorf nesse caminho? Ah, então, a, a Waldorf, a escola Waldorf, ela faz parte da minha família, já começou na geração do meu pai, dos meus pais, né? Uhum. Meu pai foi aluno Waldorf lá Poxa, na que incrível. Alemanha, na primeira escola Waldorf institucional que Uhum, existiu. E depois aqui, minha mãe quis me colocar na escola Waldorf, meu pai tinha falecido, uhum, e para eu ter um ambiente familiar onde eu uhum, pudesse crescer. uhum, Então, a escola Waldorf, ela dá esse amparo familiar, né? uhum, Ela contempla justamente o ser humano integral e uhum, ela dá todo esse apoio de que a criança precisa desde os primeiros anos até ficar adulto, né? Então eu cresci dentro da escola Waldorf, coloquei minhas filhas lá uhum. também e depois em seguida eu trabalhei, depois da arquitetura eu trabalhei Uhum. lá por mais de 15 anos. Que incrível, que incrível. Você acha que Waldorf amplia, me baseando aí no que você disse, amplia essa concepção de família? Você acha que aumenta a concepção, alarga a concepção de família? Porque no ensino tradicional parece que os limites são muito bem demarcados, né? O que é escola, o que é casa, né? Tarefa de casa, como se tivesse essa cisão quase esquizofrênica. Você acha que na Waldorf você sentia que a responsabilidade pela educação era mais dividida, não era uma coisa, não era um atributo jogado para os pais, nem para as professoras. Exatamente. As famílias, é como se fosse uma grande família, a Uhum, escola e todas as famílias que fazem parte, né? Então, os pais, as crianças, os professores, todo mundo. É uma grande família e todos colaboram, né? Então, as famílias, em grande parte, participam de muitas atividades dentro da escola.
também, né, os pais, tem um contato muito direto, né? Os professores, por exemplo, visitam cada casa, né? Conhecem cada casa de cada criança, conhece o ambiente familiar e é construído realmente um convívio e um trabalho muito importante em conjunto. Você falou que os professores conhecem as casas. Qual que é essa relação, por exemplo, quando você conhece a casa, você conhece a criança, qual que é a relação da gente com a nossa casa, com a nossa moradia? Qual que é a relevância de você ir na casa do aluno, conhecer a casa do aluno e você acha que ali você tem ferramentas para entender aquele universo? Sim, eu acho que sim. Que quando eu fui, por exemplo, visitar muitas crianças, claro, e quando você conhece o ambiente familiar, você conhece o espaço em que a criança vive, quais são as pessoas que convivem com ela, né? Se tem avós e avós dentro de casa, tios, tias, se é uma família pai, mãe, e se tem irmãos, né? Se não tem. E tudo isso muda a visão que a gente tem da criança, isso complementa assim, as informações que a gente tem da criança e ajuda a gente a compreender algumas reações, algumas maneiras de ser, e possibilita também um ótimo contato com os pais. Então, Legal. nós nos tornamos mais íntimos, né? E podemos conversar sobre a criança, sobre eventuais dificuldades, sobre talentos, né? Como ajudar. E assim a gente forma um todo para apoiar essa criança no seu caminho, né? Qual que é a visão da Waldorf e a visão da Suzane sobre essa questão de formação do ser humano? Você acha que a gente caminha para onde? O que é ser adulto? Hoje eu estava mais cedinho tomando banho, eu estava pensando na nossa conversa, eu falei, gente, a Suzane é uma das pessoas mais leves que eu conheço na vida. A Suzane chega nos lugares, parece que ela traz uma luz e uma leveza para os lugares, que é uma coisa que você sente quase que fisicamente, assim. Eu fiquei pensando numa coisa, assim, juntando com a conversa que eu sabia que a gente ia ter, eu falei, cara, adulto brinca, né? O que que diferencia exatamente o ser adulto do ser criança? A criança, ela se desenvolve para se tornar o quê? Parece que o modelo de adulto que a gente construi é que, assim, você se torna adulto quando você começa a reclamar de absolutamente tudo que acontece, né? E você perde essa espontaneidade, essa leveza que, por exemplo, você e amigos que a gente tem em comum, né? O Robson, por exemplo, não perderam, né? São adultos que brincam, são adultos que têm essa alegria, essa leveza, que a gente é super crítico, né? Você é uma pessoa muito crítica, o Robson é uma pessoa muito crítica, a gente está sempre olhando para as coisas políticas, para a economia, isso a gente não perde de vista, mas a gente não deixa, como diz o Che Guevara, né? Perder a ternura jamais. Então, a gente consegue equilibrar esse rigor e essa ternura de uma forma. Eu não sei se eu consigo, também eu me esforço, mas assim, você, o Robson, são pessoas que nitidamente conseguem, né? Não deixar de ter essa visão crítica e ao mesmo tempo trazer com vocês essa leveza. Então, eu fiquei pensando nisso. Pensei, cara, ser adulto é brincar. Adulto brinca e a criança ela cresce para se tornar o quê? Onde é que a gente quer chegar? Ou precisa chegar? Sim, isso é uma questão muito importante, muito, muito séria, né? Uhum. Ela é muito séria, na verdade. A criança, hoje em dia, ela fica exposta realmente a uma situação em que o mundo adulto se separou realmente da criança e tenta enquadrar essa criança num modelo onde ela vai ser produtiva, ela vai contribuir com o modelo vigente mesmo, né? Então, o que se tenta fazer hoje na maioria das escolas, e não sei
de repente em todas as escolas mesmo, é enquadrar a criança, ir tolindo essa naturalidade, essa leveza, essa espontaneidade, essa curiosidade até, né? E para chegar num modelo altamente produtivo, que é isso que a sociedade visa, né? E então ali na escola Waldorf a gente pode observar que a criança ela é mais respeitada, né? Então ela tem, de acordo com a antroposofia, que é a filosofia que baseia a pedagogia Waldorf, o ser humano tem fases de vida distintos, né? Que é dividido mais ou menos em 7 anos, de 7 em 7 anos, que são os chamados setênios. Então, no primeiro setênio, que é de 0 a 7, a criança precisa, o ideal é que ela vivencie o bom, né? Então, o ambiente que se tenta dar à criança é um ambiente bom, onde ela se sente acolhida em todas as suas manifestações, né? Onde ela tem a liberdade, assim, com muito amor, de se expressar naturalmente, né? E depois, no próximo setênio, que é da escola fundamental, né? Principalmente, do ensino fundamental, o enfoque é o belo, né? Então, tenta-se mostrar à criança que o mundo é belo, né? E todas as maravilhas que existem no mundo, que ele é maravilhoso mesmo, né? É a coisa mais linda. Aliás, foi por isso que eu quis ter filhos, para mostrar esse mundo tão maravilhoso, né? Essas paisagens fantásticas, tudo que existe, né? E então esse segundo setênio tenta se mostrar então para as crianças isso e viver, né? Não é só mostrar, é tentar viver. É muito importante na pedagogia Waldorf o professor tentar viver aquilo, não só dizer, né? Tentar ser aquilo. O que não é nada fácil, né? Mas os professores têm. Eu sinto que o Waldorf se aproxima, de certa forma, tem algumas aproximações com Paulo Freire nesse aspecto, né? Porque a impressão que eu tenho das escolas Waldorf que eu conheci lá o projeto do Monte Azul, que são incríveis, são todas incríveis, né? As pessoas ficam com medo, falam, mas eu vou matricular meu filho numa escola Waldorf, ele vai conseguir ter um bom desempenho no vestibular? Gente, as pessoas que eu conheci que estudaram na escola Waldorf, na verdade, têm um desempenho melhor, né? Eu sempre vi muito essa coisa de fazer. Tudo fazer Sim. com as mãos, tudo estar em contato com a natureza, com a realidade material mesmo, né? E sentir todos os processos. Parece que essa perspectiva de olhar o processo educacional como despejar conhecimento, na Waldorf isso não tem possibilidade, né? Então, eu só queria complementar rapidinho no terceiro setênio, que é o final da escola, né? Que é o colegial, o antigo colegial, hoje ensino médio, o ponto principal é a verdade, né? Então, é o bom, o belo e a verdade, né? No terceiro setênio. Então, chega bem nisso, então, que você disse, né? Esse olhar bem crítico da realidade, é como se fosse o despertar do pensamento crítico nessa idade, e não antes. Antes é dada toda uma base para a criança ficar fortalecida e depois, com essa base grande, conseguir pensar criticamente sobre o mundo, né? E essa coisa do fazer que você falou, isso é muito, muito importante, né? Principalmente, tudo começa, então, na educação infantil,
onde a criança, nessa idade, a criança é puro movimento, é puro fazer, na verdade, né? Então, tudo que ela aprende é fazendo, não aprendendo pela cabeça. Ela faz, né? E isso é possibilitado para a criança. Então, se faz muita arte, né? Tem uma parte do dia que é chamada de roda rítmica, que é uma espécie de vivência da época do ano, com dança, com música, né? É tudo nesse âmbito do fazer, do viver, do vivenciar, né? Legal. E essa questão que você colocou de uma vivência rítmica que tem a ver com uma determinada época do ano, também existe uma perspectiva aí de integração com a natureza, né? Porque parece que toda o ano Waldorf, ele é baseado nas estações, é baseado nos ciclos da natureza. Então, existe aí também uma preocupação em reintegração com a natureza. Sim, o tempo todo, né? Então, por exemplo, os materiais que são apresentados para as crianças numa sala de aula da educação infantil, eles são todos naturais. Não tem materiais sintéticos lá, Plástico, né? vidro não tem na sala de aula. Não tem plástico, né? Eventualmente vidro pode ter, mas assim, por exemplo, a criança ela brinca, ela tem várias cestas, né? De vime, né? Que é um material natural, com sei lá, pedras, com tronquinhos, com conchas, com blocos também e para a criança, além porque ela vai vivenciar, ela vai aprender através do tato, né, a diferenciar esses materiais, né, e ela vai poder, com esses materiais brutos, né, naturais, com galhos, com coisas, ela vai poder transformar cada objeto desses em brinquedos. Então, um objeto ali vai ser uma pessoa, ela vai brincar, né, uma pessoinha, e no instante seguinte pode ser um avião, pode ser um animal, pode ser qualquer coisa, né? Depois ela vai construir uma casa, um castelo, que seja, né? Então, é assim que se brinca na educação infantil, e o brincar é o fundamental, é o centro da atividade infantil nessa fase da vida. Poxa, que legal, que legal. Dá vontade de voltar no tempo e, né, ser criança para participar. Porque deve ser muito, muito gostoso, né? Você está em contato com todos esses elementos e existe aí uma educação sensorial também, né? Você está educando os sentidos Muito. também. Né? Que eu não Sim. sei se, de repente, uma criança que cresce dessa forma, porque isso me lembra muito a questão da alimentação. Né? A criança que está mais acostumada a comer, a sentir o sabor dos alimentos, não se torna um adulto, por exemplo, que vá gostar de fast food, né? Porque tem uma educação do paladar aí que não permite o paladar, se torna desagradável para o paladar, né? Dá vontade mesmo, né? Da gente, parece que é o que falta hoje na educação mesmo, né? Porque a nossa educação se tornou uma coisa tão, uma linha de produção, né? É uma linha de Sim. produção. Isso é muito triste. E como que surgiu para você, nesse contexto, a questão da arte educação? Na Waldorf você já tinha um trabalho com arte e educação? Apareceu no meio do caminho? Como que foi essa história? Bom, como eu sou arquiteta, a educação sempre fez parte da minha vida. Na verdade, tudo começou na própria escola, porque eu cresci nessa escola, né? E então a arte sempre permeou minha vida inteira, né? E aí, dentro da escola, eu fui descobrindo, e depois na arquitetura também, e na pedagogia, né? A coisa foi se somando,
E eu descobri, então, e pesquisei, conversei, aprendi, que a arte ela se contrapõe ao excesso de informação, ao excesso tecnológico, por exemplo, essa enxurrada da internet, a superficialidade dessas informações, que são muitas e nada profundas, né? Porque nem dá tempo e nunca chega. Então, a arte ela é sanadora, né? Ela cura o ser humano nesse sentido, né? E então eu fui, quando eu saí da escola Waldorf, eu assumi logo um curso de artes para crianças. Eu criei esse curso e ele foi se desenvolvendo, chegando no final do ano com um pequeno teatro de bonecos. E aí, nisso, surgiu essa ideia de trabalhar com teatro de marionetes, então a arte toda aplicada ao teatro de marionetes, porque o teatro, assim como a arquitetura, o teatro engloba tudo, né? Todas as artes podem entrar, né? Então, a música, artes plásticas, e também toda a parte social, tão importante, a coragem de se expor, né? A integração do trabalho cooperativo, né? E assim por diante. Você acha que nesse momento dessa pandemia, você falou para mim que você estava fazendo as aulas online, né? Porque a gente está em quarentena. Você acha que uma forma... Porque não é exatamente uma formação, eu acho que você não está dando uma formação para a criança, mas você está dando ferramentas, eu não sei dizer exatamente, aí você que me diz porque é o seu trabalho com as crianças, você sente o que está acontecendo ali, né? Mas você acha que isso ajuda as crianças a lidarem emocionalmente com essas questões que vão surgindo, como, por exemplo, essa quarentena? Como é que isso afeta as crianças nesse sentido? Eu vou usar uma palavra que eu não gosto muito, mas é uma palavra que me veio, eu acho que pode caber também, né? Que é resiliência, né? Porque resiliência parece que a gente tem que sofrer, tem que, né? A resiliência se tornou quase que sinônimo de resignação, né? Mas isso, a criança em contato com a arte, ela tem de alguma forma alguma força para lidar com essas questões diferente? Como é que é isso para você? Sim, então, justamente a arte vai preencher esse ser humano em formação, né? Mas também o adulto, né? De qualquer forma, a arte, como eu disse, se contrapõe e preenche todo um lado que a tecnologia, a informação, todo esse mundo virtual não pode dar, né? É o real e é o preenchimento de alma, né? E nessa fase da pandemia que a gente está vivendo agora, eu acho que isso se tornou ainda mais relevante, né? E tanto que estão surgindo tantas iniciativas nesse sentido, né? De de nos ocuparmos com arte, com alguma coisa criativa que possa se contrapor a essa enxurrada de informações, né? Por exemplo. E a virtualidade. Para a criança pequena, essa virtualidade ela é muito nociva, na verdade, né? Mas como nós vamos lidar com essa situação? Então, uma coisa que eu fiz no meu curso foi que eu fiz, por exemplo, eu fiz vídeos, né, confeccionando coisas. Eu conversei muito com as crianças diretamente, fiz algumas reuniões, né, como a gente está fazendo ultimamente,
conversando, perguntando muito delas, como elas estão, o que elas estão sentindo, o que está incomodando, como que a gente podia fazer para se sentir melhor, né? Ideias que elas possam ter, né? Então, incorporando tudo isso, nós chegamos a muitas coisas interessantes, né? E então eu fiz, por exemplo, nós trabalhamos com papel machê e foi uma coisa muito engraçada, porque é uma coisa bastante que suja, melequenta, né? Então, eu fiz com as crianças, foi surgindo durante uma conversa, e aí eu perguntei, vocês têm papel higiênico em casa? Vocês têm uma bacia com água tal? E a gente começou a fazer o papel machê. E aí, claro, eu perguntei, né? Se os seus pais deixarem, a gente pode fazer. Talvez vocês possam ir para a cozinha, onde não tem problema de pingar no chão, sei lá. E aí eu fiz com várias crianças, eu cheguei a fazer a massa, que é com cola, com peneira, com aquela meleca, e as crianças botaram muito a mão na massa, e elas tiveram um enorme prazer de fazer isso, né? Então, isso foi possível online, mas que desafiador, elas puderam fazer isso em casa, porque também os pais colaboraram, né? E eu agradeço muito. E foi fantástico. Isso deu muita alegria para as crianças e esse contraponto, né? Que desafio, né? Que desafio. Sim. Suzane, você faz o teatro com marionetes, que é incrível, gente. Atrás da Suzane tem as marionetes que ela faz, que eu vi de perto, e essas marionetes têm vida, dá vontade de abraçar e de conversar com eles. Eles têm vida, assim, você olha para os personagens todos. Ela levou em casa um dia e a gente colocou na cozinha, né, sentou para tomar um café e colocou os bonecos, e parecia que os bonecos eram pessoas ali conversando com a gente, de tanta energia que você coloca, né? E eu achei muito, muito legal, assim. Eu lembro que eu fiquei até emocionado justamente esse mocinho árabe aí atrás, com o turbante. Né? Eu lembro que eu fiquei brincando e fiquei até emocionado, assim, que tem uma energia muito bacana. E como que surgiu essa coisa dos marionetes? Como que foi a sua descoberta desses marionetes? Então, começou, como eu falei só um pouquinho, né, sobre isso, no final do primeiro ano dessas aulas de artes, que eram aulas avulsas de artes, né? Então, fazia várias técnicas, sei lá, fazia pintura, desenho, modelagem, mas tudo... Suzane, deixa eu só fazer um parênteses para quem está ouvindo a gente. Gente, a Suzane mora em São Paulo e ela, como ela disse, ela criou um curso de artes para crianças. Ela dá esse curso na casa dela, né? Agora não por causa da pandemia, está dando curso online, mas é um curso que ela dá na casa dela para as crianças. Né? As crianças vão à casa dela e fazem todas essas técnicas aí que ela está dizendo, só para deixar claro para quem está ouvindo, né? Que o trabalho dela hoje é esse. Sim, e até vou te falar uma coisa, Fábio. Eu faço parcialmente também presencial atualmente, porque tem uma parte, só que com todos aqueles Sim, os cuidados muito grandes, então eu fico o tempo inteiro de máscara, as crianças de máscara, elas entram em casa, os pais não podem entrar, trocam sapato, passa álcool gel na mão, a gente mantém muita distância. Que faz parte da educação também, né? Você também está ensinando as pessoas a lidarem com essa questão, eu acho que é importantíssimo. Sim. E aí, no ano passado, foi um desafio gigante, porque a gente teve... Nós criamos juntos, né? As famílias, os músicos, que eu tenho um grupo de músicos que colabora, né, para a apresentação. Todos juntos trabalhamos nesse modelo. Como nós podemos viabilizar isso, né? E aí, então, uma parte é presencial mesmo e uma outra é online. Porque tem uma parte realmente, por exemplo, a parte dos ensaios,
impossível, não dá para fazer em casa, né? E mesmo da confecção dos bonecos, tem uma parte onde as crianças precisam de auxílio, né? Não dá para elas fazerem todas as partes sozinhas, né? Então, no ano passado foi assim. No primeiro semestre eu fiz os cenários, que a gente faz os cenários também, né? A gente faz, na verdade, confecciona uma peça completa de teatro de marionetes, cenários, objetos de cena e com várias técnicas diferentes, né? Esses cenários são feitos em técnicas de artes plásticas das mais diferentes possíveis, a maior parte com materiais naturais, né? Como sou de formação Waldorf, e os bonecos desde o começo. Então a gente faz de papel machê. Eu trabalho com reciclagem em cima de garrafas PET, né? A gente faz essa modelagem dessa massa que a gente fabrica. E aí tem várias etapas, como escolha, por exemplo, da cor da pele, né? E eu trabalho sempre com etnias diferentes, com culturas diferentes, que eu sou apaixonada por culturas diferentes, então eu faço uma grande pesquisa, inclusive musical também, de culturas diferentes, e transformo isso tudo no teatro de marionetes e viabilizo, então, o acesso das crianças a isso, né? Então, é uma coisa bastante simplificada para a criança conseguir ter acesso, mas a gente canta em várias línguas. Por exemplo, já teve peça que cantava em russo, japonês, árabe, algumas línguas africanas, né? Então, daí as crianças acham, eu falo tal língua, porque ela sabe cantar na língua, né? Então é assim que acontece, né? E como que foi você olhou para os marionetes e falou isso? Porque você trabalha com diversas linguagens. Essa escolha por fazer o teatro de marionetes. Ele surgiu, você tinha perguntado. Ele surgiu no final desse primeiro ano, como eu queria finalizar de alguma maneira, então eu lembrei então da Escola Waldorf, porque a gente finalizava com uma pecinha de Natal, né? Com bonecos. Esses bonecos, eles eram bastante simples, assim, e eu sempre fui encantada pelo papel machê, eu queria aprender, então eu pesquisei muito, e nós acabamos fazendo bonecos muito simples. Eu vou mostrar um aqui. Esse aqui, né? Ele é só um tecido e uma cabecinha, né? E as mãozinhas de papel machê. Então, eu fiz com as crianças o papel machê, a gente fez essas cabecinhas, o tecido, elas costuraram, a gente fez o tingimento. Gente, né? Isso é incrível, assim, a criança costura, ela tinge o tecido. Sim, e aí a gente fez uma peça bem simples de Natal, muito simples, simples, simples. E aí, no ano seguinte, aí eu já pensei, eu acho que eu quero, então, fazer um curso inteiro, uma coisa não tão estanque, que justamente vai de encontro ao que eu acredito muito, que são os processos completos, né? Então, um processo onde a criança pode vivenciar, ela começa a fazer só a massa, depois ela modela o boneco, aí ela aperfeiçoa a pele desse boneco, na verdade as partes, né, do boneco, depois ela escolhe, ela junta essas partes, então forma o ser humano integral, né, o boneco. Aí ela escolhe a cor da pele, aí ela põe uma toalha, porque ele ainda está peladinho. Aí vai costurar a roupa, vai fazer a peruca. Ele vai escolher um cabelo. Como eu quero esse cabelo
pro meu boneco. E a criança, ela se identifica muito com esse boneco. Eu vejo que é muito interessante, até a fisionomia do boneco fica com a carinha da Da criança, que legal. É muito interessante. Que é completamente diferente de você ir numa loja de brinquedo e comprar um boneco, né, Nossa, que de repente você não nossa. tem identificação nenhuma, que não remete Sim, nem minimamente à sua realidade, à sua cultura, e sim. você tentar se projetar naquilo que não fala de você. Exatamente. E a gente compõe, então, tudo com esse boneco. Então, ela vai dar vida a esse boneco, né? Ela vai fazer o entorno, vai compor o entorno. Aí, nesse momento, por exemplo, se tem uma floresta, tem que aparecer na peça. Então, cada criança vai fazer árvores e pintar em diferentes técnicas, tinta a dedo com massa de farinha, né? Farinha de trigo, com corante, não sei o que lá, desenho com giz de cera, com aquarela, com várias técnicas, colagem de areias de cores diferentes, sei lá. Tem várias coisas, e aí ela faz essas árvores e eu faço uma composição e monto a floresta. Então, ela contribui com o seu trabalho individual para um todo que vai, então, fazer parte dessa peça, né? Nossa, E aí a criança, uma ela... autodescoberta, né? Oi? É uma autodescoberta, né? A criança está descobrindo ali, de repente, prazeres, coisas que ela nem imaginava, porque ela não conhecia. Mas eu acho Sim, que trabalhar ela com todas oferece... essas técnicas É. Ela oferece para o grupo, é uma doação, ela não vai receber de volta aquele trabalho, ela oferece como parte dela para essa peça acontecer. E daí a gente ensaia, canta, né, faz tudo, e no fim e é interessante, ela vai cada vez se envolvendo mais, né? Com esse grupo, ela se identifica demais. Existe uma contribuição enorme de uma criança com a outra. Por exemplo, são bonecos com fios, né? Os marionetes, eles não são muito fáceis de manusear. Não é fácil. E enrosca, né? Então tem 8 esses bonecos, eles são complexos, eles têm 8 fios que mexem os joelhos, mexem as mãozinhas, a cabeça, eles dançam, né? Mexem os ombros. E quando, por exemplo, quando ela entra em cena e engata um fio num ganchinho, a outra criança vai lá, escondidinho, e ajuda, tira aquele fio, para que a criança consiga entrar. Então, tem uma cooperação impressionante e as crianças fazem de tudo para aquilo dar certo. É muito lindo de se ver. Na verdade, para mim, a parte mais maravilhosa é quando elas formam esse grupo coeso, né? É lindo. Suzane, como que você lida? A gente vive numa sociedade extremamente competitiva, né? E a criança aprende desde pequenininha que ela tem que competir, né? Essas escolas que têm concurso, que é um absurdo, né? Escola que faz concurso entre as crianças para ver quem se dá melhor. Esses dias eu vi uma escola aqui da cidade onde eu moro que teve um concurso de likes no Facebook. A criança tinha que fazer um post, a criança que tivesse mais likes naquele post ganhava o concurso da sala de aula. Então, a gente naturaliza a competição, né? A gente acha que isso naturaliza a desigualdade social, porque você internaliza a ideia de que para que uma pessoa ganhe é necessário que outra pessoa perca. Isso se torna natural para você, né? E aí, quando você tem uma criança que vem com esse perfil competitivo, que trouxe de casa, e ela quer competir com os amiguinhos nesse trabalho que é extremamente colaborativo, que se não houver colaboração, não funciona, né? Sim. E aí, como é que você lida com isso? Então, se a criança chegar assim no início do curso, ela vai desconstruindo isso, porque senão não vai funcionar. Então, ela vai desconstruindo mesmo. No final, ela é outra criança. Ela é de verdade outra criança.
é uma coisa que eu observei. Eu comecei essa coisa muito intuitivamente, né? Esse trabalho, esse projeto. Mas eu fui constatando que isso de fato acontece, e depois até o meu trabalho de faculdade de pedagogia, né, o meu TCC, eu fiz em cima desse trabalho, né? Então eu fiz uma vasta pesquisa sobre uma fundamentação. Eu comecei ao contrário, né? Eu comecei primeiro pela prática, aliás, bem Waldorf, na verdade. Primeiro pela prática e depois que eu fui fundamentar. E isso de fato acontece, eu realmente posso constatar, e pesquisando pude fundamentar isso também, né? Intelectualmente e academicamente, pude fundamentar que isso de fato acontece, né? E uma outra coisa que acontece, que eu acho bem interessante contar também, que a criança, por exemplo, chega muito ativa, muito sem limites, né? Uma criança barulhenta, que nunca soube colaborar, como você disse, né? Ela chega assim, mas chegam outras crianças também. Chega uma criança, por exemplo, muito tímida, acanhada, que não tem coragem de falar, não tem coragem de se expressar. Então, essas crianças, elas vão trabalhar juntas, é o grupo. Então, tudo começa com essas crianças tão diferentes juntas, e uma criança vai lapidando, entre aspas, a outra. Então, a criança muito agitada vê que essa tímida, ali concentrada no seu trabalho, vai produzir muito mais e muito melhor. O trabalho dela vai ficar lindo, enquanto que o da criança agitada não fica pronto, demora mais, e não fica tão bonito, tão caprichado. E aí ela vai olhar e ela vai falar, vai valorizar aquele trabalho, vai falar, nossa, o que será que acontece? Ela não fala isso racionalmente, mas ela sente. Então, as crianças vão se lapidando, e essa criança agitada, ela vai valorizar, nossa, como o teu trabalho está lindo, né? E aí a criança tímida vai pensar assim, nossa, eu faço um trabalho bonito, então eu tenho valor. Ela também E vai aí ela se colocar começa a ter mais, né, põe mais coragem de energia se para fora. colocar, exatamente. Ela se sente melhor, a autoestima dela melhora, e ela começa a ficar feliz, né? E mais solta. E aí, isso, no final do curso, está muito lapidado, né? Então, aquela criança agitada está mais concentrada, a criança tímida está mais solta, e isso forma o grupo no final. Poxa, que legal, que legal. Vai gerando um equilíbrio ali que as pessoas entendem até que elas fazem parte de uma teia, né? Porque o comportamento de uma vai afetar o grupo inteiro, né? Sim. Isso é muito legal. Amada, a gente está terminando. Para a gente finalizar, eu queria te perguntar o que que você pensa de futuro, não é? O que que você pensa do futuro? A gente não faz futurologia, mas pensando em tudo isso que você me disse, na verdade isso acende uma esperança, porque a gente sabe que tem uma visão do ser humano diferente, que tem uma perspectiva de educação diferente, tem uma perspectiva de formação do ser humano diferente. É, isso não acabou totalmente. A gente sabe que existem alguns grupos, né, que colaboram ao invés de competir, né? E isso traz questões de futuro. O que você espera para o nosso futuro? Como é que você vê isso? E o que você acha que é importante? Como é que é essa luta por um futuro melhor? Então, eu acredito que o trabalho artístico pode colaborar muito com um futuro melhor. Eu acho que essas iniciativas alternativas em muitos âmbitos, né? Essas iniciativas que trabalham o ser humano integral, que veem a pessoa como um ser
total e não fragmentado, né? Não uma cabeça que onde são colocadas informações, né? E dedos que teclam, né? Onde o ser humano é visto como um todo. E tem muitas iniciativas nesse sentido, né? Eu até vi uma entrevista sua, que eu gostei demais, né? Sobre meditação, por exemplo. Com a bola trem, Que queridíssimo. então, todas as formas onde o ser humano pode tentar se compreender melhor, pode entrar em contato com o mundo real, né? Muito, muito importante esse contato com o mundo real, não deixar o mundo virtual tomar conta total da gente. Uhum. Eu acho que ele ajuda, sim, ajuda, sim. Porque, por exemplo, eu posso falar com minha irmã que mora na Alemanha. Uhum. Isso é muito bom, porque senão eu não veria ela. Uhum. Agora, que tal se a gente fizesse esses encontros, sei lá, ela cozinha uma coisa, eu cozinho a outra, e a gente mostra como a gente fez, ou até a gente, de repente, como eu fiz o papel machê com as crianças, vamos fazer junto no mesmo momento, por que não? Né? E tentar trazer para a realidade essa virtualidade. Acho que isso ajuda muito. Né? E eu acho que assim, compreender também que a criança não é a criança, ela é uma pessoa. Ela é uma pessoa em crescimento. Todos os processos são completos, né? Então, a criança, ela nasce, ela é um bebezinho, ela vai... É a pessoa que vai se transformando e que esse processo ele é contínuo, ele nunca cessa, não é assim, estanque. Agora a criança, depois ela é adulta, depois ela é idosa. Não, ela o tempo inteiro ela está se desenvolvendo o tempo todo, né? E independente do que a gente acredita que possa ter depois da morte e tudo, mas aqui, nesse mundo mesmo nosso, o processo é contínuo, e sempre é contínuo. E mesmo depois da morte, a gente continua existindo nas nossas obras ou nas outras pessoas que estão vivas, né? Né? Nos nossos parentes, nos nossos amigos, e a gente é um processo contínuo de vida, e é muito bom a gente ter isso bem presente. Eu acho isso super importante, né? Eu queria só mostrar mais uma vez o boneco. Esse daqui é o Deus do mundo, é o Senhor do mundo, de um conto africano, então, que a gente transformou num teatro de marionetes, e nós fizemos essas roupas maravilhosas, que não são exatamente as roupas africanas, não. Elas são uma tradução, né? Uma tradução, como nós vimos que poderia ser, né? Para esse conto. Então, eu gosto muito Ficou dele. incrível, foi esse que me assim, emocionou. muito, muito amor, né? Assim, tudo com muito amor. O amor é, assim, essencial para tudo que a gente faz na vida, né? Eu acho. Muito bom, Suzane, muito bom. Assim, o que você fala traz até esperança, inspiração para quem quer ter essas iniciativas de formar grupos de arte, de formar grupos comunitários, de formar grupos de meditação, grupos de... porque a gente sabe que o Estado tem um papel e que é um papel que precisa ser cumprido e que nem sempre é. Mas que se a gente também ficar o tempo todo esperando que o Estado faça, que o governo faça, pode ser que nunca aconteça. Então, ter essas iniciativas individuais, de você ir lá e, de repente, desenvolver um trabalho para a sua comunidade, levar esse trabalho com arte e educação, criar um grupo de meditação, criar um grupo de terapias holísticas, né? Que parece que fica uma coisa tão elitizada, né? Fica tão naquele grupinho,
E é uma coisa que você pode levar para todos os lugares, né? Que Para todos os lugares podem qualquer ter. lugar. Uhum. Não é que nem eu estava conversando com a Boda sobre a questão da meditação, né? Eu falei, gente, parece que meditação é uma coisa muito chique, né? Você vai lá meditar, aí você vai naquele centro de meditação todo chique, todo. Não, né? Meditação é uma coisa que Não. você pode fazer em absolutamente qualquer lugar, qualquer grupo. Não tem. Ah, mas eu moro num bairro. Eu moro num bairro que tem muito evangélico, mas eu estou criando um grupo de meditação aqui com os evangélicos, porque Sim, meditação não é sim, sim. religião, né? Não é Meditação religião. não é religião, né? Então, Não é. assim, é possível levar para qualquer lugar, né? Então, eu acho que a gente precisa resgatar esse amor que você colocou, né? Trazer de volta esse amor, que acho que ele ficou tão soterrado no modelo de sociedade, de civilização que a gente construiu, que a gente tem às vezes a sensação de que ele não existe, né? Sim, E sim. ele é E muito a gente pode mais. realmente, desculpa, levar para qualquer lugar, né? Então, todo mundo pode fazer um boneco reciclado, por exemplo. Todo mundo. A gente consegue fazer. Eu tenho um projeto enorme numa comunidade, por exemplo. É muito viável, né? A gente pode fazer um teatro numa praça, por que não, né? A gente, que nem você falou, a meditação, ela não é necessariamente só, por exemplo, essa meditação clássica que a gente imagina, a Uhum. pessoa sentada de olho fechado e quieta. Não necessariamente, né? Ela pode ser dinâmica, né? Ela pode ser com dança, ela pode ser no próprio fazer, né? Se a gente estiver bem presente no que faz, isso é uma espécie de meditação, né? Não tem fim, na verdade, Uhum. as possibilidades não têm fim. Uhum. Suzane, muito obrigado por dispor o seu tempo aqui, por doar o seu tempo. Isso é uma oferenda, né? Você está oferecendo o seu tempo para a gente, as suas ideias, a sua sensibilidade, o seu amor para a gente. Muito obrigado, te agradeço muito, muito feliz de gravar esse vídeo com você. A Suzane é uma das pessoas. É engraçado que a gente se viu duas vezes na vida. E é uma pessoa por quem eu tenho um amor, assim, um carinho imenso. Assim, é o que eu disse para vocês. Assim, estar perto da Suzane parece que você está do lado de alguém que torna tudo o que está acontecendo ali mais leve. Parece que ela tem um equilíbrio dentro dela, que esse equilíbrio permeia aquele espaço, aquele ambiente. Te agradeço muito, Suzane. Muito mesmo. Oh, muito obrigada, Fábio. Eu senti a mesma coisa com você. Então, acho que foi um encontro muito importante. Eu acredito que a gente tem esses encontros na vida, né? Que não é tão por acaso assim. Hum. E eu fiquei muito feliz, muito, muito feliz de conhecer você. Eu agradeço muito esse teu convite e o que eu puder fazer, assim, eu acho que eu nasci para amar, né? A gente sempre pensa assim, qual o sentido da nossa vida? Eu acho que o meu é amar. E tem muitos sentidos onde a gente pode se encaixar. Hum. Mas é isso, né? E eu agradeço demais, demais, demais ter essa oportunidade de dividir com mais pessoas esse meu trabalho e estar com você, né? Muito obrigada. Obrigado, Suzane. Beijo. Um beijo a todas e a todos, e a você principalmente. Um abraço virtual.